ele. Quer ver? Se na sociedade de capital um dos sócios brigar com o outro, olha, tentar matar o outro, gente, isso não é resolvido na sociedade. Os dois vão continuar como sócio. Isso vai ser resolvido na delegacia. Entendeu que quando eu falo de sociedade de capitais, não importa quem é que está na relação societária. O que importa é o dinheiro investido. Por consequência, quando eu falo de sociedade de capitais, a cessão de cotas ou ações, ela é livre. Não depende da concordância dos outros. E também a questão de sucessão, vixe, melhor ainda. A sociedade nem toma conhecimento, morreu, ai que pena. Quem vai ser o herdeiro? Quem é o próximo? Ah, é o inventariante? Por enquanto, que vai representar? Depois é o herdeiro? Não há problema, porque o que interessa é que aquela quantia seja mantida. Então, quando eu digo que uma sociedade é de pessoas, veja que ela é mais fragilizada sob o ponto de vista de sofrer alterações quando essas pessoas elas têm um problema. Que tipo de problema? Por exemplo, deixam de se entender. Veja, você que está agora nos acompanhando, deve conhecer alguém da sua família, talvez, que certamente teve uma experiência negativa com o sócio. Nossa, é regra, quem trabalha com empresa já teve um problema com sócio. E ainda se esse sócio é família, cunhado, então, aí é campeão de audiência, aí é regra que em algum momento eles vão querer se matar. No início não, mas passado um tempo, estranhamente, quando a empresa mais dá dinheiro, não é na desgraça que as pessoas querem se largar, é quando está tudo bem financeiramente. Por quê? Os sócios começam a se incomodar com o fato do outro ganhar tanto quanto ele. E na cabeça dele, ele é quem trabalha, ele é quem faz. Então, veja, a fragilidade da sociedade de pessoas está baseada nesse vínculo, que é um vínculo também emocional. Por isso que se houver uma discussão, não uma discussão do dia a dia, mas uma discussão que chegue a quebrar esse vínculo de querer o quê? Dar continuidade a essa relação, essa quebra da affectio societatis, ela pode resultar numa dissolução parcial. Eu que briguei com meu sócio, e briguei porque acho que ele praticou um ato grave, por exemplo, me bateu. Tá, isso é grave? Claro que dependendo de gosto, pode ser que tem gente que fala, não é tão grave. Mas é sim, povo, baixaria total. Briga, bate-boca, dependendo dos xingamentos, até mesmo a divergência quando envolve funcionário. Então eu falo uma coisa para o funcionário, meu sócio me desautoriza. Outro exemplo de quebra dessa confiança. Eu descubro que o meu sócio está praticando atos empresariais concorrentes. Ele abriu um negócio dele para concorrer comigo. Então, veja, quando eu falo desta relação, que ela fragilizou, quebrou, isso é motivo para eu pedir a exclusão desse sócio. Ou ainda, pedir que eu me retire. Mas nos dois casos eu estou falando de dissolução parcial. Ou seja, o sócio ele pode, por uma decisão judicial, ser tirado da sociedade. Quando eu falo de sociedade de capitais, isso não é possível. Veja, ele me bateu, tá, e qual o problema? Ele faleceu, qual o problema? Então a sociedade de capital não é que ela é mais forte, mas é que esse vínculo pessoal, ele não importa. Veja, uma SA, por exemplo. Uma SA é de pessoas ou de capital? Gente, sociedade por ações é de capital. Portanto, se você que nos acompanha faz terapia e o seu psicólogo disse, olha, procure ambientes para encontrar amigos, não é sendo acionista de uma SA que você vai fazer amizade. As pessoas não se conhecem, elas não se relacionam. Eu posso ter grandes inimigos sendo acionista da mesma sociedade que eu. Então, quando eu digo que uma sociedade é de capital, e a SA, especialmente aberta, aquela que coloca os seus títulos na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, nela, certamente, a sociedade é de capital.
Então você já sabe que na SA, dificilmente eu vou conseguir a dissolução por causa de baixaria, a dissolução parcial por causa de falecimento. Isso não interessa para a SA. Eu disse SA aberta porque o STJ já entendeu que uma determinada SA fechada, que tem, claro, um número mais contido de acionistas, e mais, que existe claramente entre eles essa relação de affectio societatis, ela poderia ser causa, ela poderia ser dar margem a uma dissolução parcial. Mas é exceção. Então, na SA aberta não há dúvida, é sociedade capital. Da SA fechada depende do caso concreto. Eu posso ter uma sociedade de capital ou de pessoas, dependendo da importância desse vínculo. Agora, e a limitada, que é a maior parte das sociedades que nós temos registradas e é a que mais cai em prova? A sociedade limitada é uma sociedade de pessoas ou de capital? Quer dizer, em outras palavras, a baixaria muda a vida da sociedade ou não? Depende. Toda a doutrina, com uma exceção para Sérgio Campinho, mas Fábio Ulloa, Marlon Tomazetti, eles entendem que a sociedade limitada pode ser de pessoas ou de capital. Depende do contrato social. Depende de como os sócios redigiram. Eles podem, com o contrato social, se afirmar como uma sociedade de capital ou se afirmar como uma sociedade de pessoas. Por exemplo, se você pegar um contrato social de uma limitada e você ver cláusulas e você perceber cláusulas contratuais de controle, como assim? Olha, a cessão de cotas depende da concordância dos demais. Opa, sociedade de pessoas. Em caso de falecimento, o sócio, falecido, claro, ele vai ter aí a dissolução, o rompimento do seu vínculo e os herdeiros vão ser ressarcidos. Então, se eu perceber esse controle, essa resistência com a entrada de terceiro no contrato da limitada, eu vou dizer que ela é uma sociedade de pessoas. Por outro lado, se estiver escrito no contrato que a cessão de cotas é livre, que a sucessão é livre, eu sei que ela é uma sociedade de capital. Então, cuidado, hein? Numa prova, a natureza jurídica da limitada pode ser de pessoas ou de capital. Depende do caso concreto. Um outro indício bem bacana na limitada para você fazer e tomar essa decisão, se é de pessoas ou de capital, é dependendo de que regra que o contrato social ele indicou para que seja aplicado nessa sociedade. Você sabe que a sociedade limitada é regida pelos artigos 1052 e seguintes do Código Civil. Só que, e se esse texto for omisso? Se esse texto for omisso, eu uso o contrato social. Até aqui não tem problema. Só que tem um detalhe. O artigo 1053 do Código Civil diz que a lei de SA pode ser aplicada de forma supletiva. Não responde em prova subsidiária. Supletiva. O que quer dizer aplicação supletiva? Aplicação supletiva significa que se o contrato social expressamente indicar que a lei de SA pode ser usada, eu vou poder usar a lei de SA naquilo que não confronte as regras específicas de limitada. Tudo bem? Mas é claro que essa aplicação supletiva, se prevista expressamente no contrato da sociedade limitada, ela indica que essa é uma sociedade de capital. Tudo bem? Por outro lado, se o contrato social não trouxer nenhuma menção à lei de SA, a lei de SA pode ser aplicada? Resposta não, porque ela não tem mais aplicação subsidiária.
Nesse caso, serão aplicadas as regras de sociedade simples.